Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Hoje nós vamos aprender sobre o capítulo final da vida de José. José viveu uma vida plena, uma vida de satisfação em Deus, né? Que nós possamos ser assim como ele também. Vamos cantar essa canção que fala sobre satisfação, com alegria. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Deseja visto, sou de Jesus, agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, minha alegria sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois no Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, minha alegria sempre cantando na melodia, satisfação é sem fim. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Tu és digno do louvor, e eu cantarei, oh grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cante. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante essa semana por nós. Obrigado, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe alimento, o Senhor nos manteve saudáveis. O Senhor possa continuar guardando a nossa igreja que está em casa. O Senhor possa nos trazer consolo em meio a esses momentos conturbados que estamos vivendo. Que, apesar de tudo isso estar acontecendo, que nós possamos encontrar satisfação no Senhor. Que nós possamos declarar que, em meio a todas as coisas que acontecem, que o Senhor é grande e que o Senhor está no controle de toda a situação. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você já ficou super ansioso para assistir o episódio final da sua série, da sua novela? Hoje em dia as pessoas têm grande expectativa com o final dos seus seriados favoritos. E hoje eu quero falar sobre o capítulo final da sua vida. Nós estamos chegando em Gênesis capítulo 50, que é o último capítulo do livro, terminando uma série de mensagens baseadas no livro de Gênesis. E nós podemos observar nesse último capítulo como foi o desfecho da vida de José e de seus irmãos. Nós temos todo um contexto de história e de uma saga interessante que aconteceu envolvendo esses irmãos. Lá no capítulo 37 de Gênesis, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos porque eles o odiavam muito. Acontece que José foi parar no Egito, e pelo seu bom desempenho e a misericórdia e a graça de Deus na vida dele, ele se torna o governador de toda a terra do faraó. E 20 anos depois, a fome assola Canaã, onde moravam os irmãos de José, e eles vão procurar comida no Egito, se encontram com seu próprio irmão, e ali esse grande reencontro os coloca juntos e junto com seu pai Jacó. Jacó falece. E agora, Gênesis capítulo 50 conta como foi o final da vida no Egito de José e de seus irmãos. E o que nós notamos é um grande contraste, uma diferença muito grande entre o capítulo final da vida de José e o capítulo final da vida dos seus irmãos. E hoje eu quero chamar a sua atenção para o capítulo final da vida de José. E nós percebemos que José é retratado como um homem de sucesso. O episódio final da vida dele é um episódio de alguém que foi bem sucedido, por exemplo, na sua dimensão relacional. José tem sucesso nos seus relacionamentos. No versículo 2 de Gênesis 50, ele dá ordens aos médicos que estão ao seu serviço para que façam embalsamamento do seu pai. No versículo 6, ele obtém a autorização do faraó para levar o seu pai para ser sepultado em Canaã. Ele é um homem que tem bons relacionamentos com seus liderados e com seu líder. Ele também tem um bom relacionamento com seus irmãos, como nós percebemos no capítulo 50, versículo 19,
Apesar dos seus irmãos estarem cheios de medo, ele ama seus irmãos e ele faz o bem a seus irmãos. José é um homem bem-sucedido nos seus relacionamentos. Ele também é bem-sucedido fisicamente, materialmente. O versículo 22 diz que José permaneceu no Egito toda a sua família, toda a sua vida, junto com a família de seu pai, e viveu 110 anos. 110 anos representa uma idade plena, um homem que viveu plenamente, e ele tem junto consigo a sua família, ele tem riquezas, ele tem saúde, ele tem sucesso físico e material. Sucesso nos relacionamentos, sucesso físico e material, mas ele também é um homem bem-sucedido na sua alma, na sua mente e nas suas emoções. Nos versículos 19, 20 e 21, ele se mostra como alguém equilibrado. Ele diz assim: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Não tenham medo, versículo 21, eu sustentarei vocês e seus filhos, e os tranquilizou. José é um homem que tem a mente tranquila, em ordem, e consegue apaziguar os seus irmãos. Sucesso relacional, físico, material, emocional, mental e o mais importante, sucesso espiritual. Ele confia, como vimos no versículo 19 e 20, na soberania de Deus. Ele depende de Deus e até o fim da sua vida ele aprofundou, na verdade, cada vez mais a sua espiritualidade. O capítulo final de Gênesis retrata José como um homem de sucesso. Você gostaria que o capítulo final da sua vida fosse assim também? Como obter este desfecho de vida? Nós percebemos que, na verdade, José ele teve uma vida séria com Deus durante todos os seus anos de existência aqui na terra. O Senhor estava com ele e ele estava com o Senhor. E essa vida de dependência de Deus pode ser resumida em 3 posturas fundamentais, 3 chaves, 3 segredos de José para que ele obtivesse um desfecho tão bem sucedido, para que ele pudesse ter um episódio final de sucesso. A primeira chave do sucesso de José, nós podemos dizer, e esse capítulo retrata isso, é que ele foi um homem que honrou o seu pai irrestritamente. José honrou Jacó como pai irrestritamente. E você diz, como que isso aconteceu em Gênesis 50? Ele cumpre um pedido que o pai dele havia feito em vida e agora já está morto. E o pedido de seu pai é que ele fosse sepultado em Canaã. E mesmo após a morte do pai, ele não ignora esse pedido, pelo contrário, ele faz questão de realizar o desejo de seu pai da melhor maneira possível. Os versículos 1 a 3 dizem assim: José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Veja quanto amor ele tem pelo seu pai. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento, e os egípcios choraram sua morte por 70 dias. José providencia o embalsamamento de seu pai como uma maneira de prepará-lo para que ele pudesse fazer a longa viagem e chegar em condições de ser sepultado em Canaã, que foi o pedido que ele fez. Nos versículos 4, 5 e 6, José obtém a permissão de Faraó para fazer essa viagem. Diz assim: passados os dias de luto, José disse à corte do Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, e logo depois voltarei. Então respondeu o Faraó: faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Ele obtém a permissão do rei. Então, no versículo 7 até o versículo 14, é narrado o cortejo fúnebre de seu pai, a viagem que ele faz, e José vai à frente desse cortejo fúnebre. E, na verdade, esse momento em que José está honrando pela última vez o seu pai, a memória de seu pai,
apenas reflete toda uma vida em que José honra o seu pai. Desde a adolescência ele era um filho obediente, realizava o que seu pai pedia, exatamente como seu pai pedia, prontamente, com alegria, sem reclamação. Depois que ele cresce, ele ainda estando longe da sua família, ao saber que seu pai ainda está vivo, manda chamar seu pai e traz o seu pai e cuida de seu pai na velhice. José foi um homem que honrou o seu pai a vida toda. E agora então ele realiza esse desejo de sepultá-lo em Canaã. Na verdade, o que José está fazendo aqui é cumprir com o 5º mandamento. O 5º dos 10 mandamentos diz assim: honra seu pai. E esse mandamento é acompanhado da promessa de ter uma vida longa e uma vida bem-sucedida. E nós podemos dizer que esse 5º mandamento, ele funciona como uma dobradiça. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito aos nossos deveres para com Deus, não ter nenhum outro Deus, não criar nenhuma imagem de Deus, guardar o dia de sábado, não tomar o nome de Deus em vão. Mandamentos ligados à minha relação com Deus. Então, há o 5º mandamento de honrar pai e mãe. E depois o 6º, 7º, 8º, 10º mandamentos dizem respeito aos nossos relacionamentos sociais. Não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, não dar falso testemunho. De modo que honrar pai e mãe é uma dobradiça entre a minha vida com Deus e a minha vida social. E uma vida social bem-sucedida que me leva a um final, um capítulo final de sucesso, depende primeiro de eu aprender a honrar meu pai e minha mãe. Esse é o start para o sucesso na vida como um todo. Dentro de casa, no ambiente da família, o filho, a filha aprender a tratar seu pai e sua mãe com honra e com respeito. O que o mundo pensa? O que leva uma pessoa a ser bem-sucedida? Para ser bem-sucedido eu preciso ter bons estudos, preciso ter uma estrutura educacional e financeira boa. Para ser bem-sucedido eu preciso ser qualificado, saber falar inglês, alemão, chinês, mexer no computador, ter capacitações, saber mexer na internet, mundo virtual. Na verdade, tudo isso é bom, importante, mas sem a estrutura e a base de ter um bom relacionamento de honra ao pai e à mãe, todo o restante não terá valor e não trará sucesso. José tem um capítulo final de vida muito bem sucedido, porque ele aprendeu desde cedo a honrar os seus pais. Essa é a primeira chave de sucesso. A segunda chave do sucesso de José, nós podemos dizer que é a confiança total no controle divino. José, no final da sua vida, é retratado como alguém que confiou que Deus esteve sempre no controle de tudo. Versículo 15 de Gênesis 50 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. E José chorou com esse recado dado pelos irmãos, porque reflete que eles estão em desespero, estão debaixo de um sentimento de culpa e têm medo que, por terem feito mal a José, agora que o pai deles morreu, José pode vir e se vingar deles, e eles estão aflitos quanto a isso. E nós percebemos que José confia no controle divino pela resposta que ele dá para os irmãos. E veja o que diz o versículo 19. José, porém, lhes disse, depois que José chora, ele diz: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Essa é a resposta de José. E basicamente o que ele diz para os irmãos é que ele confia na providência divina.
Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das coisas más que os homens maus fazem contra nós. José, em outras palavras, está dizendo: meus irmãos, eu creio na mão invisível, nos bastidores, na mão de Deus controlando todas as coisas. José demonstra que teve um viver teocêntrico, um viver onde Deus está no centro de tudo, não um viver onde Deus é a muleta para que José se apoie numa vida centrada nele mesmo. Ele tem certeza que Deus está no centro de todas as coisas, até mesmo das coisas que não fazem sentido. E este não é um controle aleatório. José retrata que confia num Deus que tem um controle com propósito. Há um propósito, e o propósito que agora José entende é que ele foi vendido, foi maltratado, foi parar no Egito para que ali se tornasse governador e então pudesse acolher a sua família da fome que assolou toda a terra. Ele está dizendo: meus irmãos queridos, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus tinha um propósito por trás. E os efeitos dessa confiança de José na soberania de Deus são incríveis. Ele deixa a vingança com Deus. Ele diz: meus irmãos, Deus está no controle, eu não vou me vingar de vocês, a vingança pertence ao Senhor. É o que diz a Bíblia, é o que diz Provérbios e Romanos. José então perdoa os seus irmãos. Ele basicamente diz o seguinte: eu não vou tratá-los como se vocês devessem algo contra mim. De fato vocês fizeram mal contra mim, mas jamais vou agir com vocês e contra vocês como se vocês tivessem dívida. Pelo contrário, eu vou tratá-los como pessoas que nunca fizeram mal contra mim. Não há rancor no meu coração. Não vou retribuir o mal que vocês me fizeram. Não serei escravo deste passado. Pelo contrário, José trata seus irmãos com doçura. José é bondoso com seus irmãos, os acolhe, promete protegê-los e proteger os filhos deles, fazendo-lhes o bem. Você já teve o desgosto de brincar na montanha russa? Eu já tive. Que experiência desagradável. Meu plano é nunca mais entrar numa dessas. Você entra naquele brinquedo, você se trava ali, se segura e o carrinho começa lentamente a sua trajetória e de repente começam aquelas descidas íngremes, aquelas curvas, o coração salta pela boca. Mas é muito interessante que por mais que a gente se sinta amedrontado, o coração acelere, a gente se sinta apavorado, no fundo nós sabemos que tudo que está acontecendo está sob controle. Você espera-se, não vai se acidentar, você vai passar por fortes emoções e é por isso que muita gente vai nesses brinquedos. Ele sabe que no final das contas tudo está sob o controle e o carrinho vai chegar ao fim do trajeto. A vida de José foi uma montanha russa de fortes emoções, mas todo o tempo ele sabia que ele estava seguro, que estava tudo sob controle e que Deus estava conduzindo sua história. E essa é a razão pela qual nós encontramos José como um homem de sucesso no final da sua vida, no episódio final de sua vida. Eu gostaria de chamar sua atenção para a terceira e última chave de sucesso e segredo de José para ser bem sucedido. Então, em primeiro lugar, ele aprendeu a honrar o seu pai e o honrou a vida toda. Em segundo lugar, ele confiou no controle soberano de Deus. E em terceiro lugar, nós vemos que José é bem sucedido porque ele espera na graça futura prometida pelo Senhor. Veja, vale lembrar, José, humanamente falando, tem tudo o que qualquer homem sonha. Ele tem poder, todo o dinheiro que desejar, todas as possibilidades, bons relacionamentos, prestígio, fama, autoridade, mas nenhuma parte desse sucesso terreno material rouba dele o grande anseio do seu coração, que é ver o cumprimento das promessas futuras de Deus. O versículo 24 diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó.
E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. O que é que está acontecendo aqui? José está mostrando que ele sempre se apegou à promessa divina de que ele e seus descendentes, os descendentes de Abraão, na verdade seriam um povo numeroso e abençoado em Canaã. Canaã era a terra da promessa. E José nunca se esqueceu disso, sempre se manteve apegado a essa esperança. E até mesmo na hora da sua morte, ele transmite essa esperança para seus irmãos e seus descendentes. É interessante que José termina Gênesis 50 mumificado, como se fosse um importante faraó do Egito. O que significa isso? Entre tantas coisas que podemos pesquisar nesse assunto, algo salta aos nossos olhos aqui. Você imagina que José morre, os israelitas se multiplicam no Egito, alguns séculos depois eles se tornam escravos, mas a gente pode imaginar que a múmia de José sempre pode ter funcionado como uma luz no fim do túnel e uma esperançazinha. O Egito não é o ponto final. Um dia nós vamos levar os ossos de José para Canaã. Eles estão aí, mumificados, estão sendo preservados, mas nós vamos levar um dia esses ossos para a terra que Deus prometeu, porque um dia Ele nos dará. José transmite esta expectativa para os seus irmãos, e isso com certeza fez com que José não se apegasse às coisas boas que ele teve, não se apegasse às riquezas do Egito, ao prestígio, à fama e ao poder do Egito. E ao mesmo tempo isso fez com que José também não se desesperasse com os problemas que ele enfrentou. Ele sempre soube que um dia Deus daria a terra que ele prometeu. A palavra que José dá para os seus irmãos no versículo 24, certamente Deus virá em auxílio de vocês. Certamente o Senhor virá em auxílio de vocês. Essa mesma palavra é repetida para nós em Apocalipse 22:50. No final da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo diz: venho em breve. Deus virá, diz José. E agora o próprio Jesus diz: venho em breve. E é isso que nós ansiamos. Vivemos desejando a vinda, a realização da promessa, a chegada do Senhor Jesus Cristo e o privilégio de sermos levados não para a terra prometida em Canaã, mas para a Canaã celestial, a nossa morada eterna com o nosso Salvador. É isso que vai nos levar a uma vida com sentido, uma vida na dependência de Deus e uma vida com um capítulo final, um episódio final, cheio de esperança, cheio de vigor, cheio de alegria. Você quer desfrutar do melhor da vida? Você quer ter, na verdade, um episódio final de vida o melhor possível? Use essas 3 chaves de sucesso que José demonstrou. Viva honrando o seu pai, sua mãe. Se você é pai e mãe, eu digo para você, a coisa mais importante que você pode fazer pela vida de seus filhos é ensiná-los a te honrar e te obedecer. Trabalhe nisso, esforce-se por isso, busque diariamente que seus filhos te honrem, ensinando sobre isso e mostrando que eles precisam te obedecer. Essa é a primeira chave de sucesso. A segunda, sempre confiar no controle divino. Nós estamos numa montanha russa, fortes emoções nos aguardam, mas tudo está sob controle e nós vamos chegar no final. Em terceiro lugar, espere pela graça futura. Aguarde pela promessa celestial e não abrace com todo o seu coração as coisas dessa vida. Que o Senhor te abençoe a ser alguém bem-sucedido nas 5 dimensões da sua vida, como foi José, fisicamente, materialmente, relacionalmente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Que o Senhor te abençoe. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, te damos graças pelas sagradas Escrituras que podemos ler e entender.
pelo Teu Santo Espírito que nos dá a iluminação que necessitamos. E o Senhor nos ensina, em Teu amor e graça, como podemos ter uma vida e um episódio final de vida de sucesso e alegria, como vimos em José. E Deus, possamos desfrutar de bênçãos materiais, espirituais, emocionais, relacionais, e assim desfrutarmos, ó Deus, do melhor que o Senhor tem para nós. Abraçando, ó Deus, os segredos de uma vida de sucesso, honrando pai e mãe, confiando, Senhor, em Teu controle soberano sobre todas as coisas e ansiando pela promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Te damos graças em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de Ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Preciso estar em Ti, tudo és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação, a esperança que transforma o céu em nosso lar. Oh, Jesus está aqui, Filho de Deus, a Ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti, tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti, tudo és para mim. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Pensando nisso, vamos ter um momento de oração agora, confiando que o Senhor atenderá o nosso clamor. Primeiramente, vamos orar pelo trabalho que nossa igreja tem feito de arrecadação e distribuição de cestas básicas. No mês de abril tivemos a oportunidade de atender 4 famílias com cesta básica, levando até elas também pão diário e uma visita com uma palavra de esperança. Ore em agradecimento a Deus por podermos fazer esse trabalho e para que possamos ampliar esse ministério e possamos atender e socorrer mais pessoas necessitadas. Nesses dias de quarentena e pandemia, muita gente tem tido problemas financeiros e não tem, às vezes, um alimento para colocar na mesa. Vamos orar por isso. O segundo motivo de oração é pelos encontros que a nossa igreja tem feito em videochamada, grupos pequenos de estudo bíblico, reuniões de oração. Vamos agradecer por essas oportunidades
tem acontecido durante a semana, orar pelo bom funcionamento dessas reuniões, para que nós que estamos participando possamos nos adaptar a esse formato. Muita gente estranha um pouco uma reunião virtual. Vamos orar por isso e orar para aqueles que ainda não participam, que venham a participar e entendam a necessidade de estarem nesses encontros. E um terceiro pedido de oração é pelo retorno às nossas atividades normais, ao nosso convívio social, o retorno à nossa vida comum, normal, fim dessa pandemia, e junto com isso, orar pela reabertura das igrejas, que esta reabertura seja feita no momento certo e na maneira certa, sem causar problemas para as pessoas e para a sociedade. Então, gaste um minutinho orando aí agora, sozinho ou com quem estiver com você, por esses 3 pedidos. Nós vamos deixá-los na tela para você acompanhar e orar. Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. É uma alegria muito grande ter você acompanhando o nosso trabalho, o ministério da nossa igreja. Nosso desejo é que Deus abençoe sua vida e sua família nessa semana que se inicia, e também chama a sua atenção para alguns avisos importantes que a igreja quer deixar para você. Um forte abraço.